Magnificat anima mea Domini. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes essa parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria. E chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. Ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida com que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica e o vestir, meu filho, colocai um anel no seu dedo e sandália aos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música
e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que havia acontecido. O criado respondeu: é teu irmão que voltou, e teu pai matou um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu, mas era preciso festejar e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Sentemo-nos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados filhos, estamos diante de 3 parábolas que o nosso Senhor nos trouxe pelo olhar de Lucas, que é o único dos evangelistas a colocar 3 parábolas numa tentativa de nos convencer de que somos amados pelo Pai, de que os nossos pecados não nos representam. Adentramos então na primeira leitura do livro do Êxodo, que vai mostrar Moisés sendo convocado por Deus para ir ver o quanto esse Deus misericordioso olhou para o povo que lhe virou as costas. Amados filhos, quando nós vamos pedir uma graça a Deus, que por sinal toda hora nós estamos a fazer, Deus nos dá a graça, no tempo dele, é claro, mesmo sabendo que nós lhe seremos, ou com grande possibilidade que nós temos de lhe ser infiéis. Deus não deixa de nos amar, mesmo sabendo, porque quando nós pedimos, e todo mundo quando pede é muito humilde, ninguém pede nada na arrogância. Quando alguém vai lhe pedir um dinheiro emprestado, é uma humildade fora do comum, uma simplicidade. Ou seja, nós sabemos pedir a Deus reconhecendo nossa miséria, nossas fraquezas, e ainda dizemos que não merecemos aquilo que pedimos, mas não deixamos de pedir. O povo clamava por libertação, porque sofrera nas mãos do faraó,
E Deus tirou aquele povo das mãos do faraó, aquele povo que carregava pedras pesadas e comia cebola. E Deus tirou aquele povo da angústia. E agora esse mesmo povo, dividindo-se entre eles, cada qual fizera um Deus para adorar. Alguns adoravam as estrelas, o sol, os astros. Outros fizeram bezerros de ouro, de prata, e assim vai. À disposição de sermos infiéis a Deus, ainda hoje, é grande. Não que seja uma característica nossa, mas é sim uma fraqueza, porque o ímpeto da infidelidade tornou-se comum a nós. Olhemos, eu gosto sempre de dar pequenas, que eu chamo de parábolas do Padre Valmei, que arrogância, né? Mas vamos lá. Quando nós vemos um torcedor de um time, seja ele qual for, o amor das pessoas por aquele time é admirável. E você vê que aquela pessoa não troca de time. Ela é fiel. O time a decepciona. Ele joga dinheiro lá, quando vê o jogador, joga lá dinheiro para dizer, seu vendido. Ele faz, ele vai para o Maracanã, ele festeja, tanto amor, e é fiel àquele time. Você vê esses nossos irmãos nessas grandes escolas de samba, um ano inteiro, nas quadras, para em um dia e não sei quanto tempo que se dá na Sapucaí, ele se alegra, ele prepara o ano todo para aquele momento, ele se alegra. Vejamos nós, esses nossos irmãos de todas as idades, no famoso Rock in Rio. Veja, chova canivete, faça o frio que for, estão lá, é admirável, à disposição de ser fiel às coisas que passam. Assim estava aquele povo, que aqui a palavra de Deus diz de cabeça dura, um povo de cabeça dura, que o meu amor não entrou no seu coração. Filhos, o que tem entrado no teu coração fora de Deus? Qual é o teu amor maior? E aqui, amados irmãos, volto a dizer, eu tenho uma admiração por esse povo que não mede esforços para amar um cantor estrangeiro que não está nem aí para ele, que não está nem aí.
E, no entanto, a disposição de amar o seu time, a escola de samba, o cantor A, o B ou C, é grande. Se falasse assim, olha, o padre Marcelo Rossi vai celebrar hoje aqui, e não teria lugar mais para ninguém mais. Vem todo mundo, os mortos ressuscitam. Olha, começam a aparecer gente que a gente nunca viu. Se for aquele padre jovem de calça apertada, então, boiadeira, hein, gente? E aí que chove velha, que as velhas gostam, né? Aí que chove velha para tudo quanto é lugar, hein? A nossa disposição de fazer ídolos, de criarmos ídolos, é imensa. É o ídolo do futebol, é o ídolo da escola de samba, é o ídolo do cantor, é o ídolo do padre A, padre B. A nossa facilidade é grande. O caminho que nós encontramos para nos desviarmos de Deus é grande. As brechas que nós damos para virarmos as costas para Deus. Se é aniversário da filha, não vou na missa. É aniversário da minha filha, não dá para ir à missa. Não dá para ir à missa. Nós criamos ídolos. E quando nós criamos ídolos, colocamos Deus abaixo. Moisés disse para o Senhor, quando o Senhor decidiu que vai exterminar esse povo que me colocou abaixo dos ídolos. E Moisés faz uma súplica a Deus para mostrar o quanto Deus teve misericórdia de Moisés. E Moisés diz assim: Senhor, lembra do vosso servo Abraão, Isaque, Jacó, lembra desses que lhe fora fiel. É esse mesmo povo que tu prometestes a eles, lhes foram fiéis. Não exterminem. A intercessão. Lá no Antigo Testamento, alguém intercedeu a Deus por um povo ingrato, e Deus ouviu a súplica. Deus ouviu a súplica, a intercessão, e desistiu. Aqui diz: desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao povo. A tua oração pelo teu filho, pela tua filha, a tua oração pela tua casa tem eficácia. A tua oração pela tua vida tem eficácia. Não que Deus lhe faria algum mal, porque não cabe em Deus, mas Deus nos permite nos deixar pela nossa própria sorte, sofrermos as consequências das nossas escolhas. Por isso vai dizer para nós o salmista: vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai. A experiência de intimidade com Deus na casa do Pai. Sair de casa nesse domingo, tempo frio, para ir à casa de Deus, para dizer a Deus: Senhor, obrigado.
por me amar tanto assim. Por isso São Paulo vai dizer para nós: agradeço aquele que me deu força, Jesus Cristo, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim. E aí ele vai dizer: eu que tanto blasfemava, eu que era como aquele povo do Faraó, eu que tanto blasfemava, eu que fiz ídolos, eu que não reconheci a Ele como meu único Deus, e o Senhor me transbordou de graça. Eu não sou merecedor de São Paulo, e aqui nós também nos encaixamos, porque percebemos que também não somos merecedores. Mas aqui, amados filhos, não se trata de mérito, porque Deus não nos trata assim, porque se Deus nos tratasse assim, a começar pelo Padre, não merecíamos nada. Mas Deus nos trata com a sua graça. Por isso, amados filhos, romper com o pecado, somos chamados a olhar para nossas misérias todos os dias e rompermos com o pecado, pararmos de saborearmos o pecado. Tem gente que vai se confessar e diz assim: padre, são uns pecadinhos do dia a dia. Os pecadinhos do dia a dia. Olha como a pessoa se habituou ao pecado. Os pecadinhos do dia a dia. Eu falo, leva para o inferno, hein? Do dia a dia. Nós precisamos romper com o inferno que nos cerca todos os dias. Por isso São Paulo diz: por isso encontrei misericórdia para em mim, como primeiro que encontrou Cristo. E quando nós nos apaixonamos por Jesus Cristo, como São Paulo se apaixonou pelo Cristo, nós somos como esse torcedor de futebol, nós somos como esse torcedor de escola de samba, nós somos como esse que, apaixonado por esse ou por aquela cantora, cantor, que não mede esforços. Quando encontramos Cristo verdadeiramente, nós não medimos esforços, porque Ele é o meu amado. Eu encontrei o que você não encontrou, o que outros não encontraram. E aqui adentramos no Santo Evangelho de hoje, que mostra 3 parábolas, das quais as 2 primeiras mostra que alguém perdeu alguma coisa. O pastor foi procurar a ovelha que se perdeu, foi procurar, deixou as 99 no deserto e foi atrás daquela única ovelha, porque aquela ovelha também tinha um valor no coração daquele pastor, era importante. E ele vai atrás da ovelha, e quando a encontra, diz o texto para nós, coloca no ombro e sai alegremente, feliz, porque encontrou aquela ovelha e a colocou de volta na casa do pai, no aprisco. E mostra aquela mulher que perdera uma moeda, e ela procura aquela moeda cuidadosamente. Ela vai à casa de novo, ela vai tudo, até encontrar aquela moeda. É ou não é uma verdade? Quando você está duro como um coco, hein?
e de repente você vai lá no bolso da calça do filho, do marido, ou da tua mesma, encontra R$ 100, hein? Olha, foi muito, né? R$ 100. Olha, foi muito, foi muito. R$ 2 estava bom? Até dois. 20, né? Aí encontra, gente, duro feito um coco, encontrou aquele, que felicidade, os dentes, né, se abrem todo, que felicidade, né? Há uma alegria aí, encontrei, olha, gente, reúne os amigos, tomara que ninguém peça emprestado, né? Reúne os amigos e olha, encontrei a moeda que tinha perdido, encontrei. Houve uma busca para encontrar a ovelha que se perdeu. Talvez essa ovelha tenha feito a escolha de se afastar do redil e se perdera. Sentiu agora a solidão, sentiu a força do deserto, sentiu a força da ausência de Deus. Quantos cristãos católicos se afastaram, estão até alegres, porque colocaram ídolos no lugar de Deus, mas é uma alegria que não se sustenta no dia da morte. No dia da morte você não lembra do seu time, você não lembra da sua escola de samba, você não lembra do seu cantor, mas você lembra de Deus, do qual você optou virar as costas. Mas o que tem em comum aqui nessas duas primeiras parábolas é o convite a se alegrar, porque eu estou feliz. Se alegre comigo, porque encontrei. Alegrai-vos, porque encontrei. A terceira maior parábola mostra também o pai. Dois irmãos, e aqui precisamos nos perguntar com quais dos dois nós nos identificamos. Dois irmãos, o mais novo pede ao pai: pai, dai-me a parte da herança. Olha, não sei vocês, né? Não sei vocês, de repente. Eu nunca fui criado com, como é que nós chamávamos? Mesada, né? Eu nunca, nem mesada, nem cadeirada, mas vassourada sim. Vassourada sim. Não fui criado assim, né? Então, tudo que vinha dos meus pais, eu entendia como um grande favor, graças a Deus. Aqui mostra um filho que fora criado com todos os recursos financeiros e que pede a parte da herança. Ou seja, veja bem, nós recebemos herança quando recebemos. Para isso alguém precisa morrer. Então o pai morre, a mãe morre, o filho recebe a herança, recebe o que foi luta de uma história, de uma vida inteira, recebe por aquilo que não moveu um dedo, que não carregou um saco de cimento, que não pegou um trem, que não pegou um 397 na vida. Recebe. E aqui, amados, olha como o filho mais novo mata o pai, mata-o no seu coração, rompe com o pai,
Dá-me a parte da herança que me cabe, que é meu. Não estou pedindo nada que é teu, estou pedindo o que é meu. 50% do que é teu é meu. Olha aí. 50% do que é teu é meu. Dá-me a parte que me cabe, que eu vou meter o pé. E assim o fez. Ele foi fazer uma obra social, foi cuidar de mendigo, de drogados, foi cuidar. Não, não. Foi gastar no Rock in Rio, foi gastar com prostitutas, gastou 50% de um grande valor, gente. Eu conheço, vocês sabem que eu trabalho com irmãos drogados. Eu conheço pessoas que venderam a própria casa para usar drogas, deixou a família na rua. Quando tiramos Deus do coração, não medimos esforços para viver a nossa vida. Que Deus que nada. Eu tenho dinheiro. Quando as pessoas dizem assim, Deus é meu bolso. Olha que fura, tá? Olha que ele fura. E aí, amados filhos, esse filho que matou o pai no seu coração, foi embora, gastou tudo. Me permite entrar nesse evangelho mais uma vez, um pouco acima, nos versículos acima, que diz que Jesus aproximava-se pessoas para escutá-lo, porque Jesus tinha uma maneira de fazer com que as pessoas o ouvissem, lhe desse atenção, lhe mostrasse o caminho, sem ofendê-los, sem machucá-los, mas mostrando o caminho de conversão, e as pessoas se apaixonavam. Mas também os mestres da lei, os escribas, os doutores, estavam lá também. Mas veja dois focos. Eu posso estar num lugar, numa igreja, para rezar, posso estar num lugar também para roubar. Vocês sabem, né? Quando a gente vai na Aparecida do Norte, principalmente, né? Aí os padres dizem assim, cuidado com as suas bolsas. Nem todo mundo entra ali para rezar. Os escribas foram lá não para se encantar com a palavra, mas para criticar. Esse homem, diz ele, esse homem come com essa gente, com drogado, com prostitutas, com mendigos, com esses pobres, come com os meus funcionários. Meus funcionários vieram todos aí, está tudo aí, ó. Esse homem senta-se à mesa com essa gente. Olha o coração dos mestres da lei, dos fariseus que lá estavam. Assim o filho foi embora, e aí gastou tudo, e as consequências do ter gasto tudo foi o que? Acabou, e nós sabemos, né? Vocês já perceberam que os seus netos, não sei se você tem essa experiência, o neto desaparece, lá para o dia 5, dia 10, ele aparece. Quanto amor, né? Quanto amor que o seu neto tem, ó, ele aparece. Quantos filhos são assim? Desaparece, mas quando está perto do pagamento, está pertinho do pagamento, deixa eu lá dar um beijo na minha avó, que saudade,
da minha mãe, saudade. Quantos? E aí, amados filhos, a consequência do pecado, do tirar Deus do coração, é a miséria em todos os sentidos. E este homem passou por necessidade e não encontrou ninguém com quem ele havia encontrado antes, porque é assim, quando estamos muito bem, tem amigos à beça ao nosso lado. Quando não estamos bem, cadê os amigos? Cadê os amigos? Eu falava para um jovem que brigava com seus pais, eu falei: meu filho, tudo bem, mas eu te garanto uma coisa, se um dia você, Deus me livre, se um dia você for preso, você pode ter certeza que quem vai te visitar são teus pais. Os teus amigos não vão. Não vão. Essa é a verdade. É novidade para nós? Não. Teus amigos vão te visitar. E quanto que tem amantes e quem foi visitar foi a esposa? Que amantes? Eu? Na cadeia? Bem feito. Hein? Aqui mostra, filhos amados, o que é a consequência de gastar a graça de Deus com felicidade passageiras. E aqui, amados filhos, mostra com tanta clareza para nós que esse filho, a palavra que mais me chama a atenção aqui em todo esse texto é quando esse filho diz esta pequena frase: caiu em si, percebeu, olhou para a história do seu passado quando estava com o pai, e aquela história que eu era feliz e não sabia, cansei da tua felicidade, vou buscar felicidade fora de Deus, cansei de ser feliz, cansei de ser católico, quero ser feliz lá, na igreja Cuspe Santo de Cristo, quero ser feliz lá, cansei de ser feliz com Nossa Senhora, que Nossa Senhora que nada, cansei de ser feliz, vou embora e vai mesmo. Ele refletiu, caiu em si, com o resultado da sua própria vida. Olha, tem gente que não aprende com os seus próprios erros, tem gente que não aprende, você conhece gente assim, que não aprende com os seus próprios erros. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. E aqui nós vamos perceber mais uma vez que dessas 3 parábolas, 2 são semelhantes, porque 2 alguém foi procurar o que tinha perdido. Agora, o pai não foi procurar o filho, não. O pai não foi procurar o filho, quer ir embora? Cansou da Eucaristia? Cansou de adorar Jesus na Eucaristia? Está cansado? Está cansadinha? Mete o pé. Mete o pé. Cansou de Nossa Senhora? Está cansado da padroeira? Mete o pé. E aqui, amados filhos, foi essa decisão que ele tomou, porém refletiu, porque o pai não foi atrás desse filho. Para quê? Mostrar-lhe a liberdade que eu e você tem, que nós temos. Somos livres.
E aqui, filhos queridos, mostra a clareza desse amor de Deus, que sabe que nós vamos nos dar mal, mas permite para que caiamos em si, em um momento caiamos em si, que não vale a pena amar mais o meu time do que a Deus, que não vale a pena amar mais a minha escola de samba do que a Deus, que não vale a pena amar mais o Rock em Rio ou qualquer show que venha aparecer, ou o padre A ou o padre B, do que a Deus. Esse padre fez isso ou fez aquilo, não vou mais. Como é que é isso? E Jesus vai receber Jesus de quem? Só o padre pode te trazer Jesus. Não vou mais. Como se Deus dependesse de você ou de mim. E aqui, amados filhos, mostra a clareza para nós que o Pai não vai atrás, mas Ele espera. Olha a angústia desse pai que espera todos os dias, abre a porta de casa e fica olhando ao horizonte para ver se o filho está voltando. A oração desse pai por esse filho. E quando o filho volta, ele diz: Pai, pequei contra Deus e contra ti, porque nosso pecado não é individual, é sempre coletivo. Primeiro contra Deus, contra nós mesmos e contra o outro. Porque esse filho fez a prostituta pecar, fez o bêbado pecar, que não bebeu sozinho. Porém voltou e o pai o avistou de longe, abriu os braços, correu ao encontro do filho, trouxe-o de volta para casa, falou para o empregado: traga a melhor túnica, a veste de festa, colocou anel no dedo. O que é aliança no dedo? Botou de volta aquela aliança, porque aquele filho fez a amizade voltar ao seu coração. Uma aliança no dedo. Porém, o filho mais velho, quando voltou, ouviu aquela alegria. Lembra das duas primeiras: alegrai-vos comigo, porque encontrei. E o pai agora faz uma festa. Festa é lugar da alegria. Alegrai-vos comigo, porque meu filho voltou. Vou mandar matar um novilho gordo. No Antigo Testamento matava-se um novilho, a família preparava um novilho, engordava, né? Vai engordando, até chegar a Páscoa, para matar aquele ninguém podia tocar. Ninguém tocava, só podia engordar. Engordava para a festa da Páscoa. E quando o filho mais velho chegou, viu aquela festa e perguntou a um dos empregados: o que aconteceu? Que festa é essa? Teu irmão voltou, e o teu pai matou o novilho cevado, gordo, para ele. Por quê? Porque o encontrou com saúde. E aí o filho mais velho não quis entrar, e ainda fez a cobrança ao pai. Olha aqui, seu velho, olha aqui, eu estou aqui, estou precisando contigo, nunca te abandonei, mas esse teu filho, olha a expressão, esse teu filho, que gastou tudo com prostituta, com bebedeira, tu vem com essa e mata o novilho, aquele que eu estava olhando, está ficando gordinho, olha, o melhor, mata para ele o melhor.
e faz um banquete e nunca me desse um cabrito para eu festejar. Veja bem aqui, amados filhos, veja bem, pensa comigo, pensa com o pai. Ex-irmão mais velho, lembramos que o pai dividiu os bens para com os dois, 50% para você, 50% para você. Ora, o pai ficou sem nada, ficou vivendo de favor, ficou vivendo o que tinha, dividiu. E esse mais velho, que guardou o dinheirinho, estava comendo o pouco que o pai tinha. Estava lá, numa boa, guardou o dinheiro. Agora eu te digo, qual dos dois foram fiéis ao pai? Nenhum dos dois. Os dois filhos são filhos ingratos. Vocês já ouviram falar? Quando eu era católico, ai que ódio! Quando eu era católico, que ódio que eu tenho! Chego a ter sangue nos olhos, hein? Quando eu era católico, não sabe nem a doutrina da Igreja Católica até hoje. E aí, esses dois ingratos, um gasta e o outro não gastou, mas não amou o pai, não amava o pai e não amava o irmão, nunca amou também o irmão, não se alegou porque encontrou o irmão bem. Às vezes, família morre, deixa a herança e um filho que já, com a graça de Deus, seu esforço já é isso, já é aquilo, tem casa própria, tem casa até de praia, e um outro que não soube aproveitar, não tem uma casa, o pai morre, sabe quanto faz? Quer dividir. Não, o que é meu, não tem coragem de dizer, não, eu já tenho a minha casa, fica você com essa. Dinheiro, por causa de dinheiro, não por causa de amor. Não dá para ser cristão católico amando as coisas, ou estar na igreja porque Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, como faz a teologia da prosperidade por aí. Não, amor a Deus. Então, amados filhos, somos convocados hoje para de fato testar o nosso amor a Deus, porque pecador nós somos, mas a misericórdia de Deus é maior. O pai em nenhum momento zangou com o filho, seu isso, seu aquilo outro. Agora voltou aí, desculpa a expressão, o rabo entre as pernas. Agora voltou aí. Não, o pai não faz como nós faríamos. O pai abraçou, colocou roupa nova, sandálias novas, aliança no dedo, que voltou à comunhão com a igreja, com o pai, com a festa. Por isso hoje nós somos convidados a voltarmos à comunhão perene com Deus. Somos convidados a olhar para a nossa miséria e dizer: pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um do teu empregado. Até o empregado o Pai amava. Não abandonemos nossa fé. Fique firme. Deus vale mais do que o seu time, vale mais do que a sua escola de samba, vale mais do que teus filhos e teus netos. Tenha certeza disso. Vale mais do que teu pai. Deus vale mais. O valor a Deus é maior. Adoremos
Deus em espírito e verdade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.